como contar a história. Tem 3 atos. Primeiro ato é juntar todas as informações possíveis. É pesquisa, é pesquisar, é ler. Olha só, aqui no livro histórico diz assim, ó, a primeira palavra do livro histórico diz assim, ó, imagina, ele já manda imaginar. Imagina que tem uma horta, que você tem uma horta. E durante toda a primavera e o verão, você trabalha ardentemente para que a plantação produza em abundância. Mas todos os anos, quando está prestes a colher os frutos do seu trabalho, seus vizinhos invadem a sua horta e tomam à força o que encontram lá. Essa história se repete ano após ano e não há nada que se possa fazer. Se consegue imaginar essa situação, pode ter uma ideia do sofrimento pelo qual os israelitas passam na época da colheita, quando os medianitas realizavam seus ataques anuais. Durante 7 anos aconteceu isso todo ano. E Deus permitiu que os medianitas fizessem isso. Mas agora não vai mais acontecer. Que tal você começar a contar uma história assim? E as pessoas ficam atentas. Então eu junto tudo isso, eu imagino, eu vou lá naquele lugar, eu fico olhando como que era a região. Eles estavam escondidos em cavernas, eles estavam escondidos em covas, então eu digo que é um povo que está escondido. O povo que deveria viver na terra prometida, que deveria estar vivendo do mel, vivendo dos frutos, do leite, está escondido em cavernas, em covas, como animais, com medo. E aí eu começo a contar isso e vou falando detalhes, contando, relatando pedacinhos da história. Então eu junto tudo isso, digo aonde acontece, qual é o contexto daquele momento. Então eu conto, ó, que 7 anos aquilo que você plantava, que você produzia era roubado. E aí eu vou contando. E daí eu digo assim, ei, mas chega um dia que acaba. Por quê? No dia que nós vamos derrubar o templo de Baal. Daí eu começo, qual o templo de Baal que tem no seu terreno? Qual o templo de Baal que está construído nas suas terras? Qual o templo de Baal que está construído na sua casa, na sua família, que está impedindo de ter produção, que está sendo roubado ano após ano? E aí eu começo a criar um contexto, após eu contar a história, eu faço uma chamada para ação. Ei, é tempo de derrubar. É tempo de malhar, mas é tempo de derrubar Baal. E aí eu deixo esse contexto da história para as pessoas, baseado num fato histórico. E eu trago para a vida real do dia a dia e eu faço um fechamento. E aí eu faço uma chamada para ação. E com isso, eu consigo trazer uma mensagem para uma equipe de funcionários, para uma equipe de liderados, para uma equipe de líderes, para uma palestra, para uma apresentação, para uma conferência. Eu posso pegar essa história e trazer ela para um contexto do mundo das empresas. Eu posso trazer essa história para o mundo da família. Eu posso trazer essa história para os jovens, posso trazer essa história para os esposos, para as esposas, para o marido, para o líder, para o homem. Enfim, eu pego a história e contextualizo ela. E aí é assim que o mago conta história. Plim, plim. Ele pesquisa, ele busca, divide em 3 atos e a partir disso ele divide e organiza o tempo. Ele não pode esquecer do tempo. É 18 minutos? É 20 minutos? É meia hora? É 1 hora? Então, eu, sabendo que é 18 minutos, eu vou ter que pegar tudo que eu tenho de melhor e vou criar o contexto. 65% do tempo, então, é para contar a história. E daí, depois, o restante dos outros 35% do tempo é para você fazer a apresentação inicial e fazer o fechamento, a chamada para ação. O que você quer que aqueles ouvintes eles façam
depois que a história terminar, depois que a sua apresentação terminar. E aí você faz um fechamento, plim, plim, e você deixou uma marca para os seus ouvintes. Como contar história, como o mago conta história. Valeu? Essa é a dica de hoje, esse é o código de hoje, do despertar para o mago